Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda e qualquer injustiça. A paz do Senhor Jesus, mulheres pérolas. Hoje nós vamos falar sobre o perdão do Senhor para as nossas vidas. E essa lição a gente encontra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 em diante, que fala sobre a cura dos 10 leprosos. Aqui nós encontramos várias lições, mas eu quero frisar essa sobre o perdão. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 17, versículo 11 em diante. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao encontrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Que maravilha! Aonde o Senhor passava, acontecia milagre. Bastava um coração puro, um coração verdadeiro, e o Senhor ali estava com as suas mãos, estava pronto para alegrar vidas. Amém? Hoje eu quero falar para você sobre o perdão dos nossos pecados. Quem sabe você está aí com o coração entristecido, aflito, porque você falhou, você saiu da linha, como mãe, como esposa, como esposo, como filha, filho. De repente, dentro de uma amizade houve uma falsidade, dentro do casamento a traição. Você de repente andou em lugares que não eram condizentes com o servo, uma serva de Deus. Assistiu coisas na internet que não eram boas, não estava correto com os princípios bíblicos. Enfim, roubou, furtou algo que às vezes parece insignificante, mas que no campo espiritual faz uma grande diferença, no mundo físico também. Quem sabe você está assim, com o coração hoje tão triste que você acha assim, não, Deus, se eu falar com o Senhor, Ele não vai nem me ouvir. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que Ele diz no livro de Lamentações de Jeremias, que a causa de nós não sermos consumidos é a sua misericórdia. Quando nós nos aproximamos do Senhor e pedimos misericórdia, Ele vem com todo o seu amor, nos coloca no colo, nos ensina, nos auxilia o que devemos fazer da maneira correta. Por quê? Porque o Deus, Ele é Pai. Então, tem ali a sua disciplina? Tem. Mas Ele também, Ele dá o amor dEle. O amor que nos ajuda a vencer, a passar pelos erros e pelas falhas, sem nos acusar, porque quem acusa é Satanás, mas a passar por esse momento refletindo para que a gente não possa repeti-los, não repetir essas falhas. Quando nós vemos aqui essa história desses homens leprosos, a gente percebe que Jesus, Ele passa por dentro de Samaria para chegar em Jerusalém. E quando a gente vai estudar, a gente vê que os samaritanos e os judeus, eles eram inimigos. E essa é uma longa história, não tem como explicar agora, mas o Senhor, Ele veio para trazer união. Então, Ele constantemente passava por dentro de Samaria, Ele contava histórias sobre os samaritanos. E essa história aqui, se você ler toda esse milagre, você vai ver que o samaritano voltou para quê? Para agradecer. E demonstra aqui como eles eram pessoas também importantes para o Senhor. Às vezes muitas pessoas não agradecem, que são cristãos, e outros que não são, agradecem mais. Bom, vamos falar aqui agora sobre o pecado, né? Que é o que a gente está frisando realmente hoje. Quando a gente fala sobre lepra na Bíblia, geralmente a gente está falando sobre o pecado. E o que o pecado faz com o ser humano? Ele afasta ele do Senhor. E se afasta ele do Senhor, afasta da sua promessa, do propósito, da sua missão e principalmente o afasta da salvação. Mas o Senhor, Ele é fiel. Se nós nos aproximamos dEle clamando por misericórdia, Ele nos perdoa. Se nós gritamos por misericórdia, Ele vai nos perdoar. Quando nós abrimos o coração, nós rasgamos o nosso coração para Deus,
a gente alcança o amor do Pai. A gente alcança as mãos do Senhor sobre nossas vidas. Então, nesse momento, eu quero que você pare de se culpar e vá para os pés do Senhor. E abra o seu coração e fale tudo o que for preciso. Diga para Ele todos os seus erros e as suas falhas. E peça para Ele lançar luz sobre a sua vida, para que outras falhas que de repente você ainda não esteja enxergando com esses olhos aqui físicos, né, e principalmente com os olhos espirituais, para que você comece a enxergar. E assim você não perca essa salvação. Você não deixa de ser feliz aqui nessa terra, porque nós viemos para viver uma vida de abundância. Quando aqueles homens eles viram Jesus, eles gritaram, ficaram de longe, gritaram. E o Senhor os ouviu, o Senhor os atendeu e disse: vai ao sacerdote. Nós precisamos parar de ter medo de Deus, porque as pessoas acham que Ele é um Deus mandão. Não, Ele é um Pai. E assim como os nossos pais querem que nós tenhamos uma vida boa, assim o nosso Deus. Mas às vezes quando a gente vacila, o que acontece? Disciplina do pai e da mãe. Dentro do trabalho, dentro da escola, às vezes você leva uma advertência, uma suspensão, às vezes é mandado embora quando é no trabalho. Isso serve de lição para outros empregos, para que a gente não repita as falhas. Hoje, eu quero que você descanse o teu coração. Talvez você já tenha até pedido perdão para Deus, mas tem aquele remorso que está te corroendo. Deixa isso para lá. O inimigo está tentando te ferir. Se você já clamou ao Pai, já falou para Ele, já se declarou, já disse tudo que tinha feito de errado, amém, Deus já perdoou. Não repita as mesmas falhas, não repita os mesmos erros. O Senhor, Ele é tão maravilhoso que eu acho lindo falar isso, que Deus é maravilhoso, Ele é perfeito, que Ele passou por Samaria, mesmo se os discípulos gostavam ou não. Ele sempre vai no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E você que está aqui, você é a pessoa certa para ouvir esse vídeo. Saiba que o Senhor te ama e Ele perdoa os pecados e as falhas. Então não se sinta impuro de ficar no meio de alguém, da tua família, da tua igreja, da tua comunidade, do teu trabalho. Coloque os seus pensamentos no Senhor. Se você já se arrependeu, amém. Se você precisar pedir perdão para alguém, vá até essa pessoa, faça a sua parte. Faça aquilo que é o certo, peça perdão. Às vezes a gente precisa confessar para alguém também. Se precisar de uma testemunha, chama uma pessoa amiga de verdade para ir até com você até aquela pessoa que você tem que pedir perdão. Que eu sei que Deus está no controle, Ele vai te auxiliar em todo e qualquer momento, assim como Ele auxiliou aqueles homens leprosos. Eles foram curados, restaurados, voltaram a viver novamente uma vida sadia no meio da sociedade, porque os leprosos eram afastados também da sociedade, dos seus familiares. Então eu creio que o Senhor Ele vai restaurar a tua vida, os teus pensamentos, a tua história, vai restaurar as tuas amizades, o teu casamento. Onde teve o erro, o Senhor vai trazer paz, vai trazer alegria novamente. Então pare de se culpar e levante a cabeça, segue em frente. Não olha para trás e não cometa os mesmos erros, mas siga olhando para Jesus, que é o nosso alvo. Amém? Que essa palavra possa ficar no teu coração. Envie ela para outras pessoas que estiverem precisando ouvir. Salva, curte, em nome do Senhor Jesus.